No ar, uma mensagem de reflexão com o apóstolo Paulo Macedo. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, Neemias capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 ao versículo 10. Palavra de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio Hanani, um de meus irmãos, com algum de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo ouvido estas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. E disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos, para que hoje faço perante ti, de dia e de noite, filho de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, sim, e eu e a casa de meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredides, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Uma palavra de superação. Jesus, ele diz em João, né, que no mundo nós teríamos o que? Aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo, e vós o que? Vencereis também. Essa é uma passagem muito linda, uma das passagens de superação no Velho Testamento. Neemias, ele é conhecido como um construtor, como um homem que recebe uma missão de Deus, e ele se torna um grande finalizador, né? Neemias estava servindo ali em Suzã, na Síria, onde o rei nessa época era Artaxerxes. Artaxerxes, ele herdou o reinado do seu pai, o rei Ciro. E Jerusalém, nessa época, vivia uma grande calamidade, vivia um opróbrio muito grande. E Neemias, ele era um judeu. E Neemias ali em Suzã, mesmo sendo repatriado, vivendo ali cativo em Suzã, mas Neemias, ele estava com a vida dele estabilizada, porque ele estava debaixo do manto de Deus, ele estava ali, né, servindo o Senhor naquela nação. Mas Neemias, quando chegou o conhecimento que os seus irmãos, né, os irmãos da sua nação, o povo de Israel, estava numa calamidade muito grande em Jerusalém, né, aquilo tocou o coração dele de uma forma muito, muito tremenda. Veio um grande quebrantamento no coração dele, onde agora ele vai abraçar essa causa
Deus toca no coração dele para que ele possa não só ajudar os irmãos, o povo de Israel, que estava numa situação muito difícil, como também ele vai receber a missão de reconstruir os muros de Jerusalém, que tinham sido queimados por causa da guerra. E ele recebe essa missão, mas olha, uma missão desafiadora, ele sabia disso, que era uma missão desafiadora, e nós vamos estar ministrando um pouquinho sobre isso, para que você possa ter total clareza. Isso aconteceu no ano de 530 a.C. a 522. Veio um fardo muito grande no coração dele, para que ele pudesse verdadeiramente abraçar essa causa e cumprir essa missão. E ele vai agora diante do rei, e ele vai compartilhar essa situação com o rei. E o rei também foi comovido por Deus também, o rei Artaxerxes, e falou para ele assim: olha, eu libero para você o que você necessitar, para que você possa realmente cumprir essa missão em Jerusalém. E ali diz a palavra de Deus que ele foi liberado pelo rei Artaxerxes. Mas na verdade, quem governava toda aquela região naquela época era a Pérsia, né? Eles que governavam toda essa região naquela época. Era um império, né, muito grande. E nessa época, não só Israel, mas outros países vizinhos eram como vassalos do rei Artaxerxes. Eles que governavam tudo, eles que mandavam em tudo. O povo de Israel não tinha uma independência, não tinha uma autonomia, eles viviam debaixo desse jugo. E Jerusalém estava queimada, estava totalmente destruída. E diz a palavra de Deus que ele recebe a bênção do rei para poder levantar os muros de Jerusalém. E diz a palavra do Senhor que ele montou uma equipe com ele, separou homens valorosos, homens aliançados, homens tementes ao Senhor, e eles foram cumprir essa missão em Jerusalém. Mas a palavra do Senhor diz que eles jejuaram, que eles se prepararam, que eles buscaram do Senhor, porque eles sabiam que tinha uma oposição muito grande, que lá em Jerusalém eles teriam uma oposição muito grande, correriam até o risco de morrer nessa missão. Mas ele, debaixo de um comando de Deus, debaixo de uma palavra, debaixo da direção do Senhor, ele foi nessa missão. E para executar essa obra, no momento de executar essa obra, ele começou a se deparar com muitas ameaças. Tinha dois homens que eram inimigos de Israel. Um se chamava Sambalate e Tobias. Pensa em duas pessoas que eram uma oposição, pessoas que eram usadas pelo inimigo, justamente porque eles não queriam ver os muros sendo restaurados, eles não queriam ver, né, que houvesse uma possibilidade de lá na frente o povo de Israel fosse restaurado e viesse viver, né, toda aquela restauração novamente. E eles agora, usados por Satanás, vão se levantar contra Neemias, para que ele não seja bem sucedido nessa missão. Mas Neemias, ele permaneceu concentrado na sua tarefa, ele teve um foco. Olha, o que vai fazer você cumprir a sua missão, você não pode olhar para o obstáculo. Se você olhar para o obstáculo, você vai sucumbir, você não vai se tornar um finalizador. Inclusive, eu agradeço a diaconisa, né, Regina, que usou essa palavra finalizador. Finalizador é aquele que executa, é aquele que termina, né? Então, se você quer ser um finalizador na sua vida, naquilo que o Senhor tem colocado, né, na sua trajetória, seja na família, seja no seu trabalho, seja numa missão que o Senhor colocou para você, para que você possa ter êxito, você precisa permanecer concentrado, focado na missão, naquilo que o Senhor colocou na sua vida. Então Neemias, ele se recusou-se terminamente
a se distrair ou se desanimar, mesmo diante de tanta oposição. Ele se recusou, ele foi indiferente, né? Ele, na verdade, ele não dava confiança para as ameaças, porque na nossa caminhada nós vamos nos deparar com medo, nós vamos nos deparar com ameaça, justamente para tirar você do foco, para que você não venha finalizar a sua missão. Diz a Bíblia no versículo 11, 13 de Neemias capítulo 6, vamos ver comigo. Eu, porém, respondi: um homem como eu fugiria? E quem há que, sendo tal como eu, possa entrar no templo e viver? De maneira nenhuma, o que? Entrarei. Versículo 12. E percebi que não era Deus que o enviara, mas ele pronunciou essa profecia contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o havia o que? Subornado. Versículo 13. Eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu assim fizesse, pecasse, para que tivesse de que me infamar, e assim vituperassem. Versículo 19. Também as boas ações dele contava perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele. Tobias, pois, escrevia cartas para mim, o que? Atemorizar. Olha, toda missão de Deus, paralelamente, tá? Vai ter oposição, porque é de Deus, é uma missão de Deus. Você, como um cristão, tá? Você agora é um soldado do Senhor. Você está aqui em missão nessa terra, em missão para que você possa finalizar na família, finalizar na sua vida profissional, finalizar na sua vida espiritual. Então nós estamos numa missão nessa terra. Nós não viemos da terra e vamos para o céu. Nós viemos do céu, estamos de passagem nessa terra e vamos voltar para o céu. Nós estamos aqui em uma peregrinação. Por isso que quando nós recebemos Jesus, há um processo de generação. A gente passa por esse processo, tá? E o que acontece? Você se torna filho de Deus. E você agora, como filho de Deus, é que você vai vencer o mundo, você vai vencer a sua natureza adâmica, você vai vencer o reino das trevas. Por isso que Paulo fala que todo aquele que é nascido de Deus vence o quê? Vence o mundo. E nós vamos vencer através da nossa fé, tá? Então numa missão, a gente recebe uma missão de Deus. Muitos ficam empolgados, né? Muitos ficam felizes, né? Mas a empolgação vem uma alegria, é algo bom, mas nós não podemos seguir numa missão com empolgação, porque quando você se deparar com os obstáculos, essa empolgação vai embora, essa euforia vai embora, né? E nós precisamos andar pela fé. É o que Paulo fala, que nós precisamos andar por fé e não por vista. E quando nós andamos por fé, nós não andamos mais por uma empolgação, mas nós somos o que? Constante. Nós temos clareza da visão, nós temos clareza da promessa, nós temos clareza dos obstáculos que nós iremos nos deparar nessa terra, e que são muitos obstáculos, são muitos desafios, mas você tendo clareza, que você não pode ser um principiante, uma pessoa que vai viver de empolgação, mas nós vamos viver por fé, nós vamos viver porque nós temos uma promessa, nós temos um comando de Deus, nós temos uma direção de Deus, e através desse comando, alinhado, tá, com o nosso Senhor, com a palavra de Deus, sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, nós iremos finalizar a nossa missão nessa terra, no poder que há no nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que
quando ele estava levantando o muro de Jerusalém, tá? Ele tinha uma equipe, e uns estavam jejuando, orando, tá? Outros estavam com a mão na colher de pedreiro, mas outros estavam com a espada, porque eles corriam literalmente risco de vida. E diz a Bíblia que Neemias, numa mão ele tinha uma colher de pedreiro, e na outra mão ele tinha uma espada. Então ele estava com a mão fazendo uma obra natural, e com a outra mão na espada, né? A espada mesmo, era uma espada mesmo, porque ele era também um soldado também, tá? Qual é a lição que eu e você temos que tirar dessa instrumentalidade? Trabalhando e com a espada na mão. Nós não podemos ser displicente, nós não podemos ser relapso. Se você está numa missão, se você está fazendo algo muito importante para Deus nessa terra, você precisa ser ávido, você precisa estar conectado, você precisa estar dentro desse projeto de Deus, trazendo para nós, tá? Hoje nós temos uma espada também, que é a palavra de Deus, né? E essa palavra de Deus, ela está no nosso coração. Hoje você tem a espada no celular, no tablet, tá? Você tem a Bíblia mesmo aí, né? Na sua mão. E nós precisamos estar o tempo todo com a palavra de Deus em nossas mãos, porque durante essa missão você vai precisar da palavra de Deus. A palavra de Deus é o seu alimento que vai te fortalecer. A palavra de Deus, no caminho nessa missão, você vai meditar na palavra. A palavra vai trazer clareza, vai trazer fortalecimento para a sua vida. Por isso que você está trabalhando, mas você está conectado com Deus. Onde você estiver, seja no hospital, seja na prefeitura, né? Seja onde você estiver, você tem que entender isso, que você está numa missão, e você tem que estar conectado com o Senhor. Diz a palavra de Deus que Neemias, trabalhando, digamos que ele estivesse numa certa altura ali, conduzindo toda essa edificação, tá? E sempre surgia esses dois homens para gerar temor, para gerar medo no coração de Neemias. E eles falavam para Neemias: você não vai terminar essa obra, porque Deus não está na sua vida, você não vai conseguir, você vai morrer, você vai fracassar, o povo de vocês é um povo derrotado. Cadê o Deus de vocês? O tempo todo subestimando, o tempo todo, né, ameaçando, o tempo todo liberando palavra de medo, palavra para poder sucumbir à missão na vida de Neemias. Diz a palavra de Deus que Neemias, ele não dava nem confiança. Ele não dava nem confiança. Diz a palavra de Deus que Neemias, ele era o quê? Indiferente. Essa é uma indiferença positiva. Ele rejeitava isso, né? Então ele era indiferente, porque ele sabia que aquilo ali vinha da parte de Satanás, vinha da parte do mal, para tentar abortar a missão, para tentar abortar o que Deus tinha colocado nas mãos dele. Assim é com você, assim é comigo, assim é na nossa missão, nessa terra, nessa vida. Muitos virão para tentar impedir a você finalizar a sua missão. São pessoas usadas pelo inimigo. Onde estão essas pessoas? Quem são essas pessoas? Pode ser pessoas que estão até do seu lado. Você não vê que o próprio Pedro, de uma forma, né, ali no momento, porque Pedro ele era 8 ou 80, mas teve um momento que até ele mesmo tentou impedir Jesus, né? Então nós precisamos ter discernimento para que possamos estar centrado, focado na nossa missão, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. O medo impede de recebermos, tá? O medo impede que eu e você façamos aquilo que Deus planejou para nós, tá? Mas nós precisamos
ter confiança, nós precisamos entender que Deus está com você. Se esse projeto é de Deus, se essa missão é de Deus, é porque Ele confiou em você. Ele acredita que se você estiver alinhado ao projeto dEle, você vai finalizar essa missão, não tenha dúvida disso. Mas você é ser humano, eu também sou ser humano. Muitas das vezes vem o desânimo mesmo, né? Porque nós não somos o próprio Deus. Por isso que a gente precisa da presença de Deus na nossa vida. Há momento na nossa caminhada que você realmente fica desanimado, que eu também posso ficar desanimado, mas é nesse momento que você tem que orar a Deus e pedir: Senhor, fortalece as minhas mãos. Em momento algum, Neemias, ele permitiu que os seus inimigos pudessem ver que ele estava desanimado. Em momento algum. Você não pode permitir, você não pode externar para os seus inimigos que você está desanimado. Quem tem que ver que você está desanimado é Deus. É Deus que tem que ver que você está desanimado. Você não pode, o diabo não pode ver isso, os seus inimigos não podem ver isso. E você tem que orar, e você tem que pedir ao Senhor para que o Senhor venha o quê? Te fortalecer nessa missão, nessa caminhada. E diz a palavra de Deus, imagina Neemias num sol quente lá em Jerusalém, levantando aquelas muralhas, esses homens endemoniados tentando impedir o tempo todo, para atemorizar a vida dele. E diz a palavra de Deus que no momento difícil, nesse processo, Neemias no versículo 9, vamos ver comigo todos juntos, 6, 9, vamos ler todos juntos. Olha o que Neemias disse: pois todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos hão de largar a obra, e não se efetuará. Mas agora, Deus, fortalece as minhas mãos. Olha aqui, muitos irão falar para você: para, retrocede no casamento, com a família, retrocede no seu trabalho, retrocede no ministério, abandone Jesus. Olha só, você não, nada aconteceu ainda na sua vida ainda. Muito você vai ouvir muitas pessoas falando isso, e quando você não ouvir pessoas, o diabo vai falar isso na sua mente. É nesse momento que você tem que chegar diante do Pai, diante de Deus, e falar: Senhor, está difícil, muita oposição, muita guerra, mas eu te peço ao Senhor, só o Senhor pode fortalecer as minhas mãos. Só o Senhor pode fortalecer as minhas mãos nessa missão da vida. Só Deus pode fortalecer as nossas mãos. Só Deus pode te fortalecer nessa caminhada, para que você venha finalizar, se tornar um finalizador. Aquilo que você começou bem, você tem que preservar, para que você termine bem. Não podemos destruir a nossa biografia, não podemos destruir a nossa família. Precisamos ser finalizadores naquilo que Deus colocou em nossas mãos. Há momento na nossa caminhada que precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Precisamos nos humilhar diante do Senhor e falar: Senhor, eu sou pó. Se o Senhor não estiver na minha vida, eu não vou conseguir finalizar essa missão. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Aí Deus fala: o que você quer, meu filho? Aí você fala: fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. E diz a palavra de Deus que Deus fortaleceu as mãos de Neemias. Pensa numa missão impossível. É impossível para o homem, mas para Deus
nada é impossível, tudo é possível para Deus. Se foi Deus, Ele vai finalizar. Deus não é irresponsável de colocar uma missão nas suas mãos e no meio do caminho Deus vai desistir. Deus não desiste dos seus planos, Deus não desiste dos seus desígnios, dos seus projetos. Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus soberano, Ele ainda é soberano, Ele não deixou de ser soberano, os seus princípios ainda regem a terra, os seus princípios regem o universo, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele é o Criador dos céus, Ele é o Criador da terra, foi Ele que te formou, foi Ele que me criou. Paulo diz que esse Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, como se necessitasse, também não é servido pelas mãos dos homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque é esse Deus que te dá a respiração e que te dá a vida. Para nós é um privilégio dependermos dEle, é uma honra falar: Senhor, fortalece as minhas mãos, é uma honra, Senhor, ajuda-me a obedecer a Tua palavra, ajuda-me a ser dirigido pelo ministério do Espírito Santo, ajuda-me, Senhor Deus, a seguir a minha missão, fortalece, da mesma forma, Pai, que o Senhor capacitou Jesus, o Seu Filho, através do Espírito Santo para morrer e para ressuscitar. Eu te peço nesse dia, fortalece-me, Senhor, porque a nossa força vem do Senhor, a nossa capacidade vem do Senhor. Pode aplaudir o Senhor, queridos. Você que iniciou muitas coisas e não finalizou, foi aquela bolinha que encheu e aquela empolgação foi embora. Nessa noite Deus quer gerar uma constância no seu espírito. Deus quer gerar uma constância na sua vida. Uma pessoa constante é uma pessoa fixa, inalterável, uma pessoa que não muda, uma pessoa que ela é firme, ela não se move. Uma pessoa constante, ela não é aquela pessoa que fica retocando as coisas, que fica remendando, fazendo um puxadinho. Não, uma pessoa constante, ela segue a direção de Deus. Uma pessoa constante, ela segue a sua missão. Uma pessoa constante, nada vai alterar essa visão, essa convicção que ela tem em Deus, a missão que Deus preparou para ela. Agora, se você só tem uma empolgação dentro de você, quando você se deparar com os gigantes da vida, quando você se deparar com os obstáculos da vida, com os Tobias da vida, com os Sanbalates da vida, muitos acabam parando. E Deus não é responsável por isso. Deus não é responsável pelo seu retrocesso, porque o desejo de Deus é que nenhum de nós venhamos retroceder. Esse é o desejo de Deus. Quem tem prazer no seu retrocesso é o diabo. Quem tem prazer no seu retrocesso são as pessoas que têm inveja de você. Quem tem prazer no seu retrocesso são aquelas pessoas que não querem ver a sua felicidade. Mas Deus não tem prazer. E essa noite é uma noite que o Senhor quer trazer uma unção de fortalecimento na sua vida. Uma unção até mesmo para restaurar a sua missão. Você que parou, você que ficou desanimado, essa noite é uma noite de unção, é a noite de capacitação, é uma noite de fortalecimento, é uma noite onde Deus vai tocar no seu espírito. Deus quer abrir a sua visão, Deus quer trazer uma revelação muito maior para você, para esse tempo do fim. Quem sabe durante todo esse processo, Deus preparou você para esse tempo. Deus preparou você para esse tempo, para esse momento. Para esse momento. Há momentos na nossa vida que são decisivos.
vai coroar a sua missão na terra, vai coroar a sua biografia, vai coroar aquilo que Deus preparou para você. Quem sabe Deus trouxe você até aqui porque você chegou no momento decisivo da sua missão. Olha, a Bíblia diz que João Batista ficou 18 anos no deserto. 18 anos no deserto. Imagina ele 18 anos. 5 anos, e aí Deus, nada vai acontecer. 10 anos, nada vai acontecer. Cadê o Kairos? Cadê o momento? Cadê o encontro profético? Mas ele ficou escondido ali no Senhor. Quando chegou o momento certo, Deus falou assim: eu te preparei para esse momento, é agora, sai. E diz a Bíblia que ele sai e ele vai encontrar com o Cordeiro de Deus, 2 homens de autoridade. E nesse encontro profético, ali inicia o reino de Deus. Eu declaro para você não desistir, continue, persevere, avance. Deus está trabalhando com você, Deus está te forjando, Deus está te capacitando, Deus está te moldando, Deus está te treinando, Deus está lapidando a sua vida para tempos específicos na sua vida, para momentos determinantes, que vai determinar a sua missão nessa terra, vai determinar a sua biografia, vai determinar aquilo que Deus preparou para você. Fala: Senhor, eu sustento as minhas mãos. Fala: Senhor, fortalece as minhas mãos. Feche seus olhos, fala isso para Deus. Fala isso para Deus. Fala: Senhor, eu não confio na força do meu braço. Fala: Senhor, eu não confio na minha inteligência, na minha capacidade. Eu confio no Senhor. É na força do Senhor, é no braço do Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas a minha confiança está no meu Deus Todo-Poderoso. E foi uma guerra para Neemias, foi um desafio muito grande para Neemias. Deus quer que você confie nele plenamente. Relacionamento com Deus é um relacionamento de dependência, um relacionamento de confiança. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1 versículo 6, vamos ler comigo todos juntos. Tiago 1,6 diz assim a palavra de Deus: peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada ou levada e agitada pelo vento. Pelo vento. Você precisa ter um relacionamento de confiança, um relacionamento de dependência. Deus, Ele quer que você confie nele. É muito ruim você caminhar com uma pessoa que você não confia nela. E para Deus é muito difícil para Ele, né, caminhar com você e você não confiar nele. Ele quer que você confie nele. Ele quer que você dependa dele. Ele quer que você espere que a força que você necessita venha dele. E você não pode duvidar, porque se você duvidar, você não vai finalizar. O Filho de Deus que vai superar os obstáculos dessa vida, não são aqueles que são fortes na sua força do seu braço, não são aqueles que é inteligente, mas são aqueles que estão dispostos à mudança. Esses são aqueles que irão finalizar. Esses são aqueles que terão sucesso na sua missão. A Bíblia diz em Isaías 41 versículo 10, é um versículo muito conhecido. Isaías 41 versículo 10, Deus diz para você, vamos ler: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus,
eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Pode aplaudir o Senhor. É para o nosso Deus Todo-Poderoso. Para nós finalizarmos, eu quero dizer para você que o seu esforço, que a sua dedicação, sua renúncia, porque muitos têm uma boa motivação, muitos iniciam, mas eles não sabem o que é sacrifício. E quando eles se deparam com sacrifício, muitos acabam retrocedendo. Não existe mérito, não existe grandes conquistas se não houver sacrifício. A sua vitória é do tamanho do seu sacrifício. Não tem como você vencer, seja qual for a área da sua vida, se não houver sacrifício. Pergunte a um atleta o que ele fez para receber uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Quantos passeios ele abriu mão? Quantas horas de treino? Quanto tempo de dedicação? Então, para que você possa ser um grande finalizador, toda finalização, toda missão, ela é acompanhada de sacrifício e de renúncia. Você está sentado aqui nessa noite, eu estou sentado aqui nessa noite, porque um decidiu em se sacrificar por nós. E através do sacrifício, nós estamos aqui. Através da morte da cruz, nós estamos aqui. Mas o que fez ele finalizar? A dependência do Pai. Ele era obediente ao Espírito Santo. Ele era submisso ao Espírito Santo. O Espírito Santo que o consolava, que o sustentava, que o fortalecia. E ele sabia que a cruz não era o seu fim, mas o seu fim era a ressurreição. Você que está aqui nessa noite, você que está me ouvindo nessa noite, essa noite é uma noite de superação. É uma noite que Deus o Senhor vai derramar sobre a sua vida uma unção. Talvez você esteja tão perto da sua bênção e você está querendo desistir. Esteja tão perto de finalizar tantos projetos na sua vida e você está querendo desistir. Talvez falta pouco tempo e você está querendo desistir. Quantas pessoas que eu conheci que estavam tão próximo de uma grande bênção, faltando poucos passos, eles retrocederam. Por isso que Deus ele exige de você nessa noite. A chave é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, vamos ler. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, firme, uma pessoa focada, uma pessoa que está alinhada com a missão de Deus nessa terra, com aquilo que Deus quer que ela faça nessa terra. Ela é firme e constante. Olha aqui, você ser firme e constante, você vai finalizar, porque quando a alegria for embora, quando a empolgação for embora, você não vai parar, sabe por quê? Porque você é firme e você é o quê? É constante, não tem sambalate, não tem Tobias, não tem obstáculo, não tem perseguição, não tem calúnia, não tem feitiçaria, não tem maldição, nada poderá parar uma pessoa que é firme e que é constante, nada poderá impedir a missão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que está focado, que tem do Pai a unção no seu coração, o foco da missão, aquilo que realmente Deus revelou no coração dessa pessoa. Fala: Senhor, fortalece as minhas mãos. Fala: fortalece as minhas mãos, Senhor. Fala: fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Eu sei, Senhor, que a força não é terrena, mas é uma força espiritual.
Eu me aproprio dessa força. A tua palavra diz: fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Eu preciso dessa força. Sustenta as minhas mãos, fortalece as minhas mãos, para que eu possa finalizar a minha missão, aquilo que o Senhor determinou para a minha vida. Olha para a pessoa que está do seu lado agora, diga assim para ela: o covarde não termina nada, o preguiçoso não finaliza nada, mas o finalizador, o vencedor, é aquele que depende de Deus, é aquele que está focado, é aquele que tem a força do Senhor. E quando vem os obstáculos, ele não se rende por nada. E diz a palavra de Deus que Neemias, ele é um exemplo de superação. Neemias é um exemplo de um finalizador. Não confie nas suas emoções. Não confie nas suas emoções. Não confie nas suas emoções. E não seja também dirigido pelo eu. O eu precisa estar crucificado, senão ele vai se tornar um tirano da sua alma. Nós precisamos confiar no Senhor, dependente de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Vamos finalizar com esse versículo. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Você pode glorificar e aplaudir o Senhor. Mais forte, 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 mais forte. A nossa capacidade vem de Deus. Aí você me pergunta: apóstolo, Neemias terminou a obra? Terminou, finalizou. Não foi fácil, mas Deus estava com ele, ele estava focado. Neemias capítulo 6, versículo 15. Vamos ler todos juntos. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, e em 52 dias os muros de Jerusalém foram construídos, finalizados. Assim será com você. Eu profetizo que não ficará nada inacabado na sua vida. Eu acho que vocês não estão entendendo. A Bíblia fala: crede nos profetas e prosperareis, crede no Senhor, estará seguro. Eu profetizo que o sonho de Deus, que a missão de Deus para você nessa terra, não ficará nada inacabado. Eu declaro isso, eu profetizo isso, que toda a missão de Deus, o sonho de Deus, o projeto de Deus, aquilo que vem de Deus para a sua vida, Ele respalda, Ele respalda, Ele respalda. Tudo aquilo que vem de Deus, Ele respalda. E eu, como profeta do Altíssimo, não ficará obra inacabada na sua vida. 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 Quando você morrer, vai ter uma placa lá no seu túmulo: ele morreu vazio, porque ele completou todas as obras. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Uma mensagem de reflexão com o apóstolo Paulo Macedo.